Abra sua Bíblia em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 6. Vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre o território da alma. Preste bastante atenção, absorva a palavra, a absorção à palavra. Eu tenho falado sobre, isso aqui não é mais uma religião. Não é mais uma religião. Religião não muda a vida de ninguém. Religião não pode trazer transformações, muitas vezes até piora. Isso aqui é uma transformação, é um estilo de vida vitorioso que muitos têm ignorado. E por ignorar, não desfrutam da plenitude que existe na palavra. Existe uma forma mais fácil de viver. Existe um caminho mais fácil. E Jesus veio para trazer esse caminho. Um novo e vivo caminho. Uma forma eficaz. O problema das pessoas é que tratam isso aqui como religião. E aí perdem o mais importante. Diga comigo, antes de morrer, preciso aprender a viver. Antes de morrer, você precisa aprender a viver. Porque para morrer, tem que estar preparado. Para morrer, precisa ter certeza de onde vai. Ou para onde vai. Então, antes de morrer, nós precisamos aprender a viver. E diz assim, 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele, diga comigo, deve andar como ele andou. Então eu preciso saber como Jesus andou. Eu preciso saber como Cristo andou. NVT diz: quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Aí está o ponto importante. 1,6 diz assim: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus, ele veio justamente para isso, para nos ensinar um novo estilo de vida, nos ensinar a andar e viver um estilo de vida poderoso. E hoje eu vou falar pontos aqui, e eu vou mostrar a você, tudo tem um padrão. Existe o padrão de mentalidade do reino. Existe o padrão de mentalidade de Cristo. O padrão terreno é baixo. É muito baixo. E nós precisamos subir o padrão. Quando subimos o padrão, mudamos os resultados. Mudamos tudo ao nosso redor.
E tudo começa aqui. É o padrão de mentalidade. É o padrão de comportamento. O padrão, existe o padrão do reino e o padrão terreno. Nós somos cidadãos, estamos na terra, mas a Bíblia diz que nós não somos dela. E hoje esteja com o coração aberto que eu vou trazer palavras bastante impactantes e que confronta muito com o padrão da carne e com o padrão terreno. E aí, a gente aprende que só existe um estilo de vida vitorioso e um modelo de vida abundante e vida plena que foi apresentada por Cristo. É como eu falava essa semana, né? Quem tem cachorro aqui? Então, se você tem cachorro, e principalmente se esse cachorro é daqueles cachorrinhos bem doméstico mesmo, que fica dentro de casa, esses cachorrinhos, dependendo da raça dele, eles soltam muito pelo. Se você pegar na hora de fazer sua limpeza, sua faxina em casa, você pegar a vassoura e você varrer dessa forma, o que vai acontecer? Você vai levantar esses pelos e eles vão descer em algum outro lugar. Ele simplesmente você vai levantá-lo. E ele vai pousar em outro lugar. A limpeza vai ser ineficaz. Talvez se você for com muito jeitinho, você vai conseguir juntar esses pelos. É como lá em casa. Aí a minha mulher descobriu, falou, ao invés de eu ficar varrendo esses pelos, pegando esses pelos, vou comprar um aspirador. Aí eu aspiro, já junto esses pelos, tudo para um lugar só. Muito mais eficaz. Né? Se tornou muito mais eficaz. O que Jesus ensina? Um estilo de vida eficaz. Um estilo de vida que facilita as coisas para nós. Quem é uma pessoa complicada, vai viver uma vida complicada. Quem descomplica, vive uma vida descomplicada. Quanto mais complicado, mais complicada a vida. Quanto mais descomplicado, mais descomplicada será a vida. A gente não aprende muitas coisas com talvez os nossos pais, com os meios, né, o meio social, convivência. Não aprende correto, aprende muitas coisas erradas ao estilo daquilo que eles aprenderam. É por isso que muitos ignoram a história do novo nascimento. Existe 2 nascimentos e também existe 2 mortes. Precisa nascer 2 vezes e morrer uma só. Mas tem 2. Tem 2 mortes. Nascer, você nasce 2, é necessário. Que é o nascimento físico e o nascimento espiritual. A nova criatura. Quem nasce tem que aprender a andar de novo. Tem que aprender a falar de novo. É tudo novo. Nós primeiro conquistamos o território da nossa alma. O que é o território da nossa alma e nossa identidade? É o território das emoções. Essa semana eu dizia assim para um grupo de pessoas. Eu dizia, existem muitos adultos, porém, emocionalmente e espiritualmente são infantis. Cresceu,
amadureceu fisicamente e emocionalmente, espiritualmente são infantis ainda. E um infantil, ele tem sérios problemas. Porque infantil, você não pode, sendo uma criança espiritual, receber coisas de gente adulta, madura. Porque você é criança. Então, identidade. Por que nós precisamos ter a identidade de Cristo em nós? Você leu aqui, você não pode ignorar, não, você não pense... às vezes o problema das pessoas é ler os versículos como fosse uma frase de efeito. Esse é um grande erro. Por isso que muitos estão frustrados e acham e dizem que as coisas não são bem assim, porque não vê se cumprir na sua vida. Claro que se cumpre. Porém, com a mesma medida com que você mede, você será medido. O grau de seriedade que você trata as coisas espirituais é o grau de seriedade que Deus vai tratar o que é seu. Ele mesmo ensinou isso. Nós somos medidos com a mesma medida com que nós medirmos. Então, essa semana eu dizia isso, né? Pessoas maduras, ou pessoas que simplesmente envelheceram, porque tem gente só envelhecendo, simplesmente, mas não tem adquirido maturidade ou não tem aprendido a viver, só envelhece. E isso é lamentável, porque nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos aprender a viver antes de morrer. Porque o que nós estamos fazendo agora vai determinar para onde nós estamos indo. E vai determinar os resultados aqui. Existe um padrão, o padrão de mentalidade, o padrão de comportamento, é sempre aquela coisa que você tem que falar assim para você. E eu já vou falar isso para você, tá? Se você não está feliz com o que você tem, você é o único responsável por isso. Se você não está feliz com os resultados que você tem, você é o único responsável para mudar isso. É o único. Para isso eu preciso subir o padrão. Eu preciso elevar o meu padrão, e o meu padrão tem que ser o de Cristo, o meu padrão tem que ser o do reino. Tem uma história, isso não é uma história, isso é real, tá? O que acontecia num determinado lugar, pela procriação e a reprodução de elefantes estar já fora de controle, eles começaram a tirar um pouco de elefante daquele lugar e escolheram tirar os mais novos. Então tiraram os novinhos e levaram para um outro parque. E aqueles elefantes novinhos, eles foram levados e foram crescendo ali no parque, sem os elefantes adultos. E ao passar algum tempo, foram encontrando outros animais, hipopótamos e etc., mortos. E foram investigar por que as mortes, por que estavam acontecendo aquelas mortes. E aí, investigando, descobriram que eram os elefantes que estavam matando os animais. Mas qual é a solução para isso? Qual a solução que encontraram? Porque o comportamento deles não era o comportamento de elefantes.
Eles não sabiam ser elefantes. E aí, a solução foi: busque elefantes adultos, maduros, com experiência, e coloque no meio deles. E dê essa referência para eles. Em 20 dias, mudou o comportamento. Em 20 dias, alterou completamente o comportamento deles. Agora, nós estamos falando de animais irracionais. Agora, quanto mais seres humanos. O quanto pode mudar. O quanto pode evoluir. Se modelando ao comportamento certo, ao padrão certo, ao padrão de comportamento certo. Aí você, quando você se modela, você entra por padrão que você foi criado. E para viver a vida que Deus te criou para viver. E para desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém, pessoal? Então vamos lá. Referência, por favor. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar uma coisa importante a você. Só para fazer uma observação clara sobre isso. Quando você não se conhece, quando você não tem o padrão de Cristo, quando você não tem identidade, então o que acontece com você? Estou falando isso porque só essa semana 2 pessoas falaram isso para mim. 2. O que acontece? Tem pessoas que elas são uma esponja. Ela absorve tudo, mas tudo de ruim. Nada de bom. Tem pessoas que, por não se conhecer e não ter a identidade de Cristo, não tem a sua identidade. Porque você só vai se conhecer quando você tiver realmente a identidade de Cristo em você. Você conhece a Cristo, você se conhece. Você não conhece a Cristo, você não se conhece. Aí o que acontece? Você acaba se tornando aquele tipo de pessoa que você vai ter a personalidade do meio que você estiver. Cada hora você está num grupo, você se comporta de uma forma, você fala uma língua. Você muda de grupo, você está num outro grupo ali, você tem uma outra personalidade, você tem um outro comportamento, você fala uma outra língua. Você vai para um outro grupo, daqui a pouco você está igualzinho a eles. Porque você não tem a sua própria identidade. Você é uma esponja. Você acaba trazendo escolhas erradas para a sua vida, vive perdido. Uma pessoa disse assim para mim essa semana. Ele disse assim, me mandou uma mensagem e disse assim: eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração. Porque com você eu aprendi a ser marido, que eu não sabia ser marido. Eu aprendi a ser pai. Eu não sabia ser pai. Eu aprendi a ser cristão. Porque eu era tudo isso e não era nada. Eu era marido, mas um péssimo marido. Eu era pai, mas não sabia ser pai. E eu era cristão e não era cristão. Só me identificava como cristão. Mas com você eu aprendi a ser marido, com você eu aprendi a ser pai, com você eu aprendi a ser cristão. Ele terminou assim: eu te amo. E te agradeço por tudo, por toda a influência boa na minha vida. Quis se modelar. Quis mudar. Porque senão hoje já estaria sem casamento, seria um péssimo pai, e hoje criar filho é um grande desafio. Criar filho é um grande desafio. Porque se você não tiver essa personalidade,
teus filhos também não terão. E aí o que acontece? É como alguém estava me dizendo agora, essa semana, dizendo assim, acho que o filho tem 6 aninhos, 7 aninhos, uma coisa assim, e aí permitiu que os amiguinhos viessem para poder brincar com o filho na piscina. Mas ela começou a monitorar, estava monitorando a distância. Aí de repente, um dos garotos virou assim e disse assim, você tem namorada? 6 para 7 aninhos. Entendeu? 6 para 7 aninhos. Você tem namorada? Ah, tá, mas minha namorada não está aqui mais, mudou para outra cidade e tal. E a mãe à distância. Aí de repente um vira e fala assim, o bom de namorar, que a gente pode passar a mão na perereca delas. Aí, mais a fundo, a gente pode colocar o pipi nelas. A mãe, opa, que isso? Que é isso? Quem te ensinou isso? Porque o dela é puro, é inocente. Já está tirando a inocência, a pureza. E aí, você pensa, né? Você vê o quanto é arriscado, porque se não monitorar, já está aflorado dentro deles. Já foi tirada aquela pureza. Já está aflorado. Se deixa junto brincar, se tiver menininha, ele já está com a mentalidade de fazer isso com a menininha. E não só com a menininha. Porque não tem discernimento entre eles. Entendeu? E aí, tem aqueles que talvez digam assim, mas eu acho que tem que ensinar. Lamentável. Até o dia que for sua filha. Os pais que gostam dessa mentalidade, né? Até fazer com a sua filha. Até tirar a pureza. Até o comportamento tomar proporções. Você sabe, eu estava vendo uma reportagem, olha que coisa louca. Você sabe qual é o pai mais jovem do mundo? Quantos anos ele tem? Sabe ou não? 12 anos de idade. Tem alguém de 12 anos aqui? Está lá na escolinha. Está lá na escolinha. Um garoto de 12 anos de idade tem maturidade, capacidade para ser pai? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe qual é a idade da mãe? Sabe? 14. Tem idade para ser mãe? É uma criança, gente. É uma criança. Só que não é o pior. Que o garoto, como certamente naquele momento, né, veio aquela mentalidade, né, você fez, agora você vai ser responsável, você vai e tal. E foi despertado essa situação, essa mentalidade, né, de pai, que ele era pai, e ele se apegou. Mas aí saiu um buchicho no meio dos coleguinhas. E aí foi aparecendo um que já tinha tido relação com a menina. O outro que já tinha tido relação com a menina. O outro que já tinha... Aí quando chegaram à conclusão, toda a turminha já tinha passado a menina. Está entendendo ou não? 14 anos. Toda a turma já tinha passado a menina. Aí despertou nos pais, vão fazer exame. Quando foram fazer exame, descobriu que não era dele.
era de um menino de 15. O que aconteceu? Esse garoto de 12, hoje é um adulto totalmente deformado. Nunca mais se recuperou, nunca mais se levantou e é um usuário de drogas hoje. Não trabalha, um revoltado, praticando crimes, furtos, com a vida completamente destruída. Por quê? O padrão. Alguém disse assim para mim, hoje é um problema sério criar filho. Eu falei, depende. Depende do padrão que estiver dentro de você. Depende do padrão da família. Se o padrão for de Cristo, não há por que temer. Se o padrão for de Deus realmente, não há o que temer. Mas quando eu falo do padrão, eu estou falando do padrão, padrão de verdade. Não é porque você vem na igreja, não. Porque gente que frequenta a igreja está cheio. Não, estou falando de gente que realmente vive a palavra. Que hora que eu terminar isso aqui, isso entrou, meu filho, ele fala, e sempre para mim essa semana ele falou uma coisa muito importante, que para mim como pai tem um peso. Ele disse assim, vocês são bons em muitas coisas. Ele disse, vocês são excelentes pastores. Vocês são excelentes, o senhor é um excelente pastor, bispo e tal, e tal, e tal, e tal. Mas vocês são melhores pais. E os melhores pais, não é porque se deixou fazer o que quis. Foi criado mais no não do que no sim. Porque filho, como eu digo, obrigação de pai é proteger filho. E proteger inclusive dele mesmo. Porque não tem discernimento e maturidade para muitas coisas. Enquanto não tem, você tem que tomar decisões por eles. E hoje, ele já tem maturidade. E ele diz isso, vocês foram muito melhores pais, vocês são muito melhores pais do que qualquer outra coisa que vocês sejam bons. E entrou dentro dele o padrão. O padrão de comportamento, o padrão de casamento, o padrão de verdade, de sinceridade. Entrou dentro deles. Porque é o que eu dizia essa semana. Eu me sentiria um traste, uma farsa, se eu tivesse aqui pregando para vocês e fosse um sucesso, e eles aqui com os olhos para mim, olhando e dizendo assim, quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Porque essa é a maior decepção de um filho. Você sabia, não? Eu me lembro quando eu me decepcionei com o meu. E eu não tinha realmente dentro de mim aquele padrão cristão. E quando eu descobri que meu pai não era verdadeiro com as suas palavras, que ele mentia, aquilo para mim foi bastante decepcionante. Bastante. E naquele momento eu passei a olhar com outros olhos. A palavra dele tinha outro peso para mim. Isso significa que nós ensinamos com um padrão elevado. Nós modelamos com um padrão elevado. Quando Deus, eu vou seguir aqui, diz assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, diga comigo, também nós vivamos uma vida, o quê?
É tudo novo. É uma vida nova. Uma vida eficaz. Uma vida que funciona. Batismo é o rito de iniciação da fé cristã. Grave a palavra que eu disse. Batismo é o rito de iniciação da fé cristã. Mas tem uma coisa. Ela simboliza a conversão. Simboliza. De modo que Paulo se refere ao batismo como aqueles que creram e foram unidos a Cristo. Porém, tem uma coisa: batismo não tem valor algum se não for por fé. E quando eu digo por fé, é o seguinte: aqui está o tanque de batismo. Aqui você pode passar pelo batismo, mas pode ser só o rito, só o ritual. Mas o batismo não acontece aqui. Só um rito. Eu posso passar passar pela cerimônia de casamento, correto? Colocar uma aliança no dedo, certo? Isso não faz de mim um casado. Como eu posso pegar essa aliança aqui e fazer assim com ela? Eu continuo casado. Por quê? Porque isso é só um símbolo. Só um símbolo. Porque eu sou casado aqui. Eu sou casado aqui. Eu tenho uma aliança com a minha esposa aqui. Está entendendo ou não? Se eu quisesse me casar, mas continuar com a vida de solteiro, ia dar certo? Sim ou não? Vamos supor que eu caso com a Liliane, eu digo assim: querida, vamos casar porque eu te amo, e vamos casar, vamos casar. Vamos regularizar a nossa situação diante de Deus, diante dos homens, e vamos lá, vamos casar. Só que eu era um cara solteiro, liberdade solteiro, vai para onde quer como solteiro, estou no meio de quem eu quiser como solteiro, tem a vida de solteiro. Aí eu caso, e eu quero continuar vivendo a vida de solteiro. Vai dar certo esse casamento? Sim ou não? Não senti firmeza não. Vai dar certo ou não? Não, e se você estiver vivendo isso, então, querido, se equivocou. E se você estiver pensando assim, já nem casa. Se poupe e poupe a vida de quem você vai. Porque não é assim. Quando a gente casa, nós estamos, primeira coisa, estamos renunciando à vida de solteiro. A liberdade de solteiro. Para uma vida a dois. Estou construindo família. Constituindo família. Agora, nós temos, não somos mais dois, agora somos um. Dois em um. Um só. Quando você desce as águas do batismo, não pode ser simplesmente batismo, ou ritual de batismo. Tem que ser realmente batismo aqui. É, como nós lemos, uma nova vida. Uma vida nova. É tudo novo. Assim acontece com a Santa Ceia também. Não é só uma cerimônia de batismo, de ceia. Realmente é uma aliança com o Senhor, com discernimento do que eu estou fazendo. Referência, por favor.
Logo, todo aquele que está em Cristo, diga comigo, se tornou nova, o quê? A velha vida, o quê? A velha vida o quê? E uma nova vida teve início. Acabou, passou. É tudo novo. Nova vida. É um novo estilo. É um novo padrão. É o que eu disse. Me ouça, tá? Os mais novos, se você... novo, tem um problema sério. A gente, quando passa por isso, vai falar assim, não é bem assim. Deixa a hora que a sua vida começar. Aí você vai descobrir, você lembra disso lá na frente. A hora que você tiver sua família, a hora que você tiver teus filhos, a hora que você... Aí você vai lembrar de tudo isso. Porque enquanto a gente não tem, só tem que dar conta da própria vida e às vezes dá trabalho para dar, né? Conta dela, a gente acha que o resto tudo é excesso e careta. Mas grave, isso não é de quem prega por pregar, é de quem vive levantando gente do sepulcro, da destruição, do fundo de poço que se enfiou pelo baixo padrão, pela mentalidade baixa que está lá fora, por não aceitar o padrão elevado de Cristo, da mentalidade de Cristo. O mundo tenta inverter isso, colocar o padrão cristão como um padrão baixo, e é totalmente o inverso. O padrão cristão é um padrão elevado, é o padrão que funciona, é o padrão que facilita a vida, que traz sucesso, abundância para todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, fui crucificado com Cristo, assim também já não sou eu quem vive. Diga comigo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus deixou muito claro que é impossível segui-lo sem negar a si mesmo. É impossível. Se tem uma coisa que nós precisamos buscar, o que Deus busca conosco? Relacionamento. O que é relacionamento? É intimidade. É comunhão. Daqui a pouco eu vou ler um versículo com você que fala de ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é compartilhar de intimidade com Deus. O amigo, ele quer o seu bem. O verdadeiro amigo. Eu me lembro até hoje, estava me lembrando disso, que eu tive um amigo que eu gostei muito dele. Uma amizade realmente muito forte a nossa. Mas em algum momento da vida, né, as coisas vão tomando outra direção e a gente, cada um seguiu seu caminho. E aí o que acontece? Ele foi servir o tiro de guerra, ele fez um novo ciclo de amizades, e aí cai nessa situação que eu disse, quando você não tem um padrão estabelecido dentro de você, você é uma esponja do ambiente, né? Quando você não é um forte, você é o fraco. E aí, já tinha chegado a mim que ele começou a usar maconha. Chegou isso a mim. Mas eu falei, prefiro não acreditar. Aí, um dia eu estou passando, e eu vi ele, e ele estava com o grupo fumando maconha. E ele já me gritou de longe, e já veio naquele estilo já malandrão, né? E já me chamando na gíria, e aí, Maurilhão, 'Maurilhão! E aí, cara? E tal. 'Maurilhão! 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 'Maurilhão!
Ele me agradece isso até hoje. Eu olhei para ele, olhei nos olhos dele, eu disse: Maurilhão, eu falei: você é um babaca, você é um frouxo, você é um fraco, um idiota. E aqueles amigos que você arrumou ali são também. Nós nunca precisamos desse lixo, dessa porcaria, para ser feliz, para se divertir, para fazer as coisas que a gente gostava. Nós nunca precisamos dessa porcaria, deixa ele, você é um fraco. Que vergonha, rapaz. Que vergonha. E tá aí dando que tá sentindo alguma coisa, tá sentindo bosta nenhuma, rapaz. Deixa de ser idiota. Você não precisa disso. Ele ficou com tanta vergonha que ele não teve coragem de botar na boca mais. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem se importava com ele de verdade? Era eu ou aqueles amigos? Quem amava ele de verdade? Quem você acha que amava ele de verdade? Você acha que aqueles amigos se importavam com ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu peguei duro? Peguei, mas porque eu me importo. Falei palavras duras? Falei, mas entrou. Porque quem se importa com você de verdade, fala a verdade, não o que você quer, não o que você gosta de ouvir, mas às vezes aquilo que precisa impactar, aquilo que precisa te chocar, porque você está na direção errada. Isso é um caminho sem volta e é um padrão que vai ser estabelecido e que você vai levar esse padrão para a tua vida, que é um padrão baixo, um padrão extremamente baixo. E quem quer realmente uma vida gloriosa, ouve, escuta, porque é fácil, é só você olhar. Só você olhar os resultados que você vê por aí. E nunca, que cabeça padrão baixo também, fala assim: mas o cara é extremamente bem sucedido financeiramente. Esse que me agradeceu é muito bem sucedido financeiramente. Muito. Extremamente bem sucedido financeiramente. Só que a riqueza do homem está no que ele possui? Você acha que é o patrimônio que ele tem? Não. Inclusive eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar muita gente já já. E vai ser agora. Por isso digo, desde que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Deixe que o Espírito guie, domine a sua vida. A natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto, o que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Diga comigo, essas duas forças se confrontam o tempo todo. São duas forças que se confrontam dentro de nós. Duas forças que guerreiam dentro de nós. O tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Diga comigo, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Fornicação, adultério, todo tipo de excesso, sexo fora do casamento. Ô bispo, o senhor radicalizou. Então vamos pensar grande aqui, vamos sair da mentalidade pequena.
Você sabia que os grupos, as multinacionais alemãs mandam embora todo funcionário que comete adultério? Você que gosta de futebol, você que está no mundo do futebol, tem um time europeu agora que rescindiu o contrato com o jogador e mandou embora por causa do adultério. Por quê? Porque qual é a mensagem que ele manda? Se esse cara não respeita a família dele, ele não vai respeitar a nossa empresa. Se esse cara não respeita a família dele, se ele trai a família dele, ele vai trair a empresa. Eu não faria negócios. Porque a mensagem está clara. Está clara. Agora nós estamos falando de, não é coisa religiosa. Vai, faz a pesquisa. Eu tenho um membro na igreja que ele faz parte do grupo da Ambev, cervejaria, certo? Cervejaria. Para ser parceiro deles, eles fazem uma investigação na vida pessoal da pessoa, senão não vai ser parceiro deles. Por quê? Pela mensagem. Se esse cara não respeita a aliança com a família dele, ele vai respeitar uma aliança conosco. Se ele não respeita um acordo com a família, ele vai respeitar um acordo conosco, nós vamos ser os próximos. Talvez tenha aqueles que falam assim, o senhor exagerou. É o padrão baixo, querido. Vamos subir ele. Porque eu disse ainda na reunião anterior, todo mundo acha vantagem, né? Toda a pessoa que está envolvido e não tem a consciência, está cego, acha que não tem. Então, se amanhã fizer com a sua filha, está tudo bem? Se amanhã fizer com o teu filho, está tudo bem? E seu netinho? Amanhã vem alguém e faz isso com o seu netinho, com a sua netinha, está tudo bem? Para você? O problema é deles? Pede um coração novo. Pede um coração novo que esse já foi. Porque não está tudo bem. Não está. Esse é um padrão baixo demais. E você vê que até o mundo dos negócios condenam. Até os grandes grupos, as grandes corporações, por isso que tem sido grande. Por isso tem sido grande. Grupo BMW não faz, manda embora. Por quê? Porque esse cara não respeita alianças. Essa pessoa não respeita. Por isso que o Senhor diz, né? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, que são os rebeldes também, hostilidade, diga comigo, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, diga dissensões, diga divisões, inveja, diga bebedeiras, diga festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, que começa aonde? Aonde começa o reino? Aqui, aonde Deus tem o seu governo. Aonde tem o seu governo. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas olham isso aqui e falam assim, é radical demais. Não, não é.
Sabe por que não é? Porque é o seguinte, é como nós pregamos a semana passada. Quando Deus mandou que exterminasse de uma vez os amalequitas do seu meio, é porque aqueles amalequitas, se não fossem exterminados, exterminar com os filhos deles. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se eles não exterminassem, aquele povo ia voltar e exterminar os filhos, as gerações. Quando Deus nos pede algo, é para o nosso bem. É porque isso vai trazer, isso vai se voltar contra e vai tentar amanhã destruir a sua família, destruir os seus filhos, destruir as gerações, seus netos. Muita gente fala assim, mas não tem problema, você estava respondendo por você. Você não pode responder pelos outros. Quantos pais e quantas mães que ignoraram isso estão chorando hoje? Quantos pais e quantas mães que ignoraram, acharam que tinham o controle sobre isso, não teve. Os filhos se perderam na caminhada, foram influenciados por um padrão inferior, porque o padrão não era elevado. Por isso que eu digo, bispo, alguém disse para mim, né? Pelo amor de Deus, eu tenho medo de ter filho. Eu falei, não precisa, desde que o padrão seja realmente o padrão de Cristo. Se o padrão realmente for de Cristo, se o lar realmente for de Cristo, se a palavra estiver realmente no coração deles, impregnada, escrita no coração deles, não tem o que temer. É um alto nível de comprometimento. Mas o que acontece hoje? Às vezes a gente quer que os filhos tenham fé, mas a gente não tem, não dá o exemplo. Quer que os filhos tenham compromisso, mas a gente não tem. Quer que os filhos sejam espirituais, mas muitas vezes nós estamos dando exemplo de carnal. Nós ensinamos mais com exemplo do que com palavras. Muito mais. Com exemplo. Imagina, para mim um orgulho. Meu filho dizer para mim que ele tem essa visão, que eu sou melhor pai do que melhor pastor, do que melhor bispo. Já parou para pensar? Se eu fosse, talvez aqui, uma bênção para vocês, um sucesso para vocês e um fracasso para eles? Como seria isso? Eu teria algum sucesso? Sim ou não? Não, nenhum. Porque tudo na vida da gente começa em casa. Sua primeira empresa é sua casa. Seus primeiros clientes estão lá dentro da sua casa. Seu primeiro negócio é lá. Minhas primeiras ovelhas estão lá na minha casa. Quando você ignora isso, você fracassa. Mas eu tenho sido bem sucedido financeiramente. Por favor, muda o padrão. No final de sua vida, esse dinheiro não vai fazer nada por você. Você vai bater papo com ele sozinho. Como hoje muita gente está aí. Eu vou falar para você do meu pai, tá? Por que eu toco disso aqui? Primeiro que isso aqui, quando eu li aqui para você, que não herdarão o reino de Deus, se quiser eu pego o meu celular ali, eu vou mostrar uma das fazendas dele para você. Uma delas. Então, meu pai tinha fazenda, andava de avião, pista na fazenda, o carro que queria, mas o padrão de mentalidade era do mundo. Adúltero. O Deus era o dinheiro. A segurança era os revólveres. Meu pai
chegou ao ponto de não ter dinheiro para comprar um passe para tomar o circular Santa Luzia. Porque a Bíblia se cumpriu na vida dele. Porque esse padrão baixo vai te levar à miséria. Porque o homem adúltero vai lutar por um bocado de pão. Os mais antigos vão lembrar muito dessa expressão. Quer ver? Fulano, rapaz, era rico, acabou tudo com mulherada. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Os mais antigos vão lembrar, isso era, nossa, acabou tudo com mulherada. Não é que ele acabou com mulherada, a palavra se cumpriu na vida dele. Porque o fim é a miséria. O fim é a pobreza. O padrão é baixo. A palavra não pode, o Senhor não reina. O que reina é as emoções. Por que nós começamos falando do território da alma? Porque a alma é o território das emoções. Se você for governado pela sua alma, ou seja, pelas suas emoções, infelizmente você vai fazer parte de um grupo que é adulto, mas é menino espiritual, é menino emocional. Você sabe que hoje, se você olhar bem pertinho de você, você vai descobrir que tem pessoas envelhecendo, mas não adquirindo sabedoria. Só envelhecendo. Só ficando mais velha. E mais nada. Mais experiência, mais sabedoria, mais discernimento, nada. Isso é triste. Isso é sério. Porque nós adquirimos sabedoria. Nós aprendemos a viver. Porque vamos morrer. Antes de morrer eu preciso aprender a viver. Então, olha que situação. Olha que situação. O cara um dia andando de avião próprio. Não é andando de avião indo aqui no aeroporto e pegando, não. Andando de avião próprio. Fazenda, pista de avião na fazenda, carro que queria. E depois não ter dinheiro para comprar um passe. Sabe qual foi o primeiro meio de locomoção que ele comprou depois porque o dinheirinho deu para comprar? Sabe? Uma mobilete. Uma Monarch. Tinha Calói e tinha Monarch. Quem lembra? Calóizinha era mais top, né? Monarquinha era mais de, sei lá, mais de mulher, mas os homens gostavam de... Os meninos gostavam de... Eu estava lembrando hoje, rindo, que isso é motivo de graça até hoje para nós, né? Imagina aquele homem, fazendeiro, avião, caminhonetona, tal, andando de mobilete. Aí, o menino, viro para ele e falo assim, pai, você está indo para a cidade? Ele fala, tô. Eu falei, dá uma carona para mim, eu também vou para lá. Aí ele vira e fala assim, não, esse troço aqui não dá para andar de dois, não. Eu falei, dá sim, você senta um pouquinho mais para frente, eu sento na garupa e nós vamos. Né? E aí, tanto eu insisti, ele resolveu me dar uma carona nessa mobilete. Aí imagina, o velho na mobilete, tá bom, só acelera, não tem muita frescura, mas o velho me arruma de dar um de habilidoso e quer passar no canto do quebra-mola. Quem é novo passava 60, 70, 80, 100 no canto do quebra-mola. Quem já fez isso? Aí ele resolve passar no canto do quebra-mola comigo na garupa, e devagar. Tinha uma gretinha que era um carreador de água, com lodo. O pneu da frente entrou na gretinha. Deu aquela escorregada, e ele já descontrolou e acelerou.
Quando saiu da gretinha, já pulou igual um burro bravo, né? E já começou, e eu pensei comigo, eu falei, vou pular, já desgovernou, né? E eu peguei, pulei da mobilete e fiquei olhando, e ele foi, e a mobilete limpou debaixo dele, e aí ele saiu catando cavaco assim, e vai, e eu falei, Jesus, segura, porque eu achei que ele ia arrebentar a cabeça no muro. Aí vai, cata cavaco, controlou e não caiu. Levantou assim, fez assim, né? Mas essa risada era de nervoso e para ver se tinha alguém vendo. Você entendeu? De repente ele olha assim, então, viu que não tinha ninguém. Eu falei por você que essa desgraça não dá para andar em dois. E aí ficou bravo, rapaz, e depois isso virou motivo de piada, né? Que aí qualquer coisa agora, essa desgraça não dá para andar de dois, né? Enfim, então, o cara que andava de avião, estava, para não andar de a pé, estava andando numa mobilete. Palavra se cumprindo. O padrão baixo. Perdeu a capacidade de trabalhar, bispo? Não. Perdeu a capacidade de negociar? Não. Perdeu não. Mas não tinha proteção, não tinha graça, não tinha favor, não tinha unção. E o homem sem Deus, Jesus disse assim, sem mim, nada podereis fazer. Você pode ser o bichão, você não vai fazer nada. Você pode ser o cara, você não vai fazer nada. Vai chegar um momento, quanto mais dependente de Deus você for, melhor será. Mais você vai fazer. Mais você vai subir. Mas o Espírito produz este fruto. O que o Espírito produz? Diga comigo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, diga mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, por que fala, por que diz o fruto? Vamos para uma mexerica pocã. A mexerica pocã, ela não é um fruto? Com vários gomos? Sim ou não? Você come ela por gomos, não é? Um gomo, outro gomo, outro gomo. O fruto produz tudo isso. Quando você está em Cristo e o Espírito governa a tua vida, é a pergunta que eu faço para você. Um pé de mexerica tem que fazer muita força para dar mexerica? Não. Ele foi criado para dar mexerica. Ele vai produzir mexerica naturalmente. É isso que você precisa entender. Você vai fazer muito menos força. Muito menos força para produzir frutos que naturalmente você não poderia produzir. E você produz esses frutos de forma natural. A Bíblia diz que nós somos como um rio. Você vê que um rio, por onde ele passa, ele traz vida. À margem de um rio, tudo é verde, tudo frutifica. Não tem que fazer força. Por isso que nós precisamos desse padrão, sermos dirigidos pelo Espírito, subir para o padrão mais alto, mais elevado, ter o domínio da alma. O território da alma tem que ser dominado. Não pode ser a carne, tem que ser o espírito. Porque se você prestou atenção, a parte de cima aqui é o território da alma dominado pela carne. A parte de baixo é o território da alma dominado pelo espírito. E o que vai sair? Vai sair amor, vai sair alegria, vai sair paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, diga comigo, domínio próprio. A carne está em sujeição, o Espírito domina sobre ela. E naturalmente você vai produzir isso. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, diga comigo, sigamos a direção do Espírito. Completa, por favor. Em quê? Por isso que eu digo que isso aqui não é religião. Por isso que eu digo que o grande equívoco é você achar que você vem aqui para aprender a fazer oração. Ou para aliviar a tua consciência que você veio aqui na casa do Senhor. É muito mais do que isso. É um estilo de vida elevado. É um padrão de mentalidade elevada. É um padrão de vida extremamente elevado. Que traz sucesso para todas as áreas da sua vida. Todas. Vai fazer de você um ser humano de alto nível. E bem-sucedido em tudo que faz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito, diga comigo, é vida e paz. É tudo uma questão de zona de interesse, né? Está tendo o teu interesse, se realmente você faz, se você quer, você se dedica, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida, eu não quero mais ser dominado pela minha carne, porque a sua carne, se você for dominado por ela, ela só te mete em fria, só te traz problemas, só problemas. Quando você é dominado pelo Espírito, isso vai trazer resultados bons para a tua vida. Vai fazer de você um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um empresário melhor, porque você tem autocontrole e domínio próprio. Não é o território da alma que domina. Não é a carne que domina a sua alma. É o Espírito. Então você vai ter um resultado maravilhoso. Você vai saber como criar seus filhos, e hoje boa parte dos pais não sabe. Fala isso não, bispo, é verdade. É verdade. Você achar que filho é só educação, filho é oração, filho é disciplina, filho é unção. Sabia? Filho é isso. Filho é você estar atento Ele é uma esponja. O que ele está absorvendo? Você quer ver um negócio simples? Quem tem criança, observe quando você recebe uma pessoa carregada na sua casa, e veja como fica essa criança depois. Veja como é que ela fica. Ou ela vai ficar doentinha, ou ela vai ficar nervosa, ela não vai dormir aquela noite. Porque a criança é uma esponja. Gente oprimida. A gente tem que estar o tempo todo. Não é simplesmente, eu crio, agora eu vou botar na escola. Não, quem ensina somos nós. Quem ensina somos nós, nos mínimos detalhes. Escola ensina ler e escrever, ponto, mais nada. O resto é tudo nós, somos nós. O padrão é o nosso. Entendeu? Porque a inclinação da carne, diga comigo, é inimizade contra Deus. Já parou para pensar o que é Deus ter inimizade com Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vocês serão, diga comigo, vocês serão meus amigos. O que está escrito aí? Que coisa linda, ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Ser amigo do ser mais poderoso do universo. Ser amigo de tudo quanto há nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha que coisa extraordinária. Ter um relacionamento de amizade, cumplicidade com Deus. Isso é demais. É como... Essa semana eu falava dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos, todos eles gritaram por socorro. Porque os leprosos, eles tinham que viver excluídos da sociedade. Não só da sociedade, eles eram excluídos do seio familiar. Porque a lepra era contagiante, eles eram considerados impuros. E aí, os 10 clamaram por socorro. E Jesus, ele abençoou os 10. E diz, vai e mostre-se ao sacerdote. Quando eles estavam indo, e viram que estavam purificados, um voltou, alegre, feliz, louvando, glorificando a Deus. A Bíblia diz isso, louvando, louvando. Jesus disse assim, mas não foram 10 que eu curei? Cadê os outros? Não voltou um sequer, além desse estrangeiro, para agradecer? É porque aquele que voltou, ele queria um relacionamento com o Senhor. Você vê que ele voltou louvando e adorando a Deus, e ele queria seguir o Senhor. E os 9? Os 9, nem se sabe se permaneceu com a cura, porque a Bíblia não diz. Porque o Senhor, foi só para isso que o Senhor disse, a sua fé te salvou. Todos nós em algum momento fomos leprosos na vida. Todos nós. Sabe o que é a lepra? Quando você está com a vida cheia de problema, quando você está no fundo do poço, quando você está com a tua vida destruída, teu casamento destruído, teu financeiro destruído, todo mundo foge de você. Quem já passou por sérios problemas financeiros sabe disso. Você fica leproso. Ninguém quer estar com você. Você perde os amigos. Você não vai ser convidado mais para os eventos. E se convidar, convida por convidar. Mas desejando que você não vá. Porque você já é sinônimo de problema. Vão cortar a volta de você. A sociedade, se sabe se você está quebrado, pode prestar atenção. Quando você está por cima da carne seca, você recebe convitinho para tudo. É o convitinho para o lançamento tal, para o lançamento tal, para o lançamento tal. É o convitinho para o evento tal, é o convitinho para o lançamento de carro, de apartamento. É o convitinho, daqui a pouco você não recebe mais nada. Sumiu. Entendeu? Se você está com a conta com dinheiro aplicado, de vez em quando, alguém do banco vai ligar para você para te oferecer coisas novas. Se desandar, você vai receber aquela ligação para... Estamos precisando de um depósito. Você precisa cobrir sua conta. E o tratamento já vai ser outro. Vem cá. Quando você está com lepra, só Jesus te tira de lá. Eu já fui leproso. E eu tenho uma coisa bem estabelecida dentro de mim. Muito bem estabelecida. Eu amo gente, eu amo pessoas. Porque aprendi com Jesus a amar pessoas. Mas ninguém ocupa o meu coração. E eu não troco um compromisso, um momento com Deus para estar com quem quer que seja. Porque ninguém pode fazer nada por mim.
E só Ele curou minha lepra. E eu tenho estabelecido aqui. Então eu não tenho necessidade de agradar as pessoas. Eu não tenho a necessidade de aprovação das pessoas. Eu preciso da necessidade de aprovação dele. Grave a aprovação que eu estou dizendo é o seguinte: as pessoas hoje elas fazem as coisas para serem aceitas pelo um grupo social, pela sociedade, faz loucuras para fazer parte de, só que não faz a mesma coisa para fazer parte dos amigos de Deus, aqueles que precisam ser amigos, fazer parte desse ciclo íntimo dos amigos de Deus, que é o único que pode te promover, que é o único que pode te dar um nome de respeito, uma posição, que a graça dele supre o que falta em capacidade em você. Está entendendo ou não? A graça dele supre o que falta em capacidade e habilidade em você. Porque a graça dele te acompanha. Então, nós somos a nossa vida é o Evangelho, né? Nós pregamos o Evangelho o tempo todo, no andar, no falar, no vestir, no entrar, no sair. Nós estamos pregando o Evangelho, com a nossa maneira de ser. Nós estamos testemunhando com a nossa maneira de ser. Por isso que você tem que pensar como você se veste, como você fala, como você age. Porque você está pregando, cuidado. E o que você está pregando? Talvez você está pregando aqui as obras da carne. Briga, contenda, fofoqueiro, fuxiqueiro, barraqueiro, sensualidade, papapá, está só abuso. O que você está pregando? E quando você é amigo de Deus, imagine, quem já teve um amigo de verdade aqui? Quem já teve? Um amigo de verdade, um amigo que você amou de verdade, gente assim que está lá no teu coração. Levanta a mão, por favor. Foi decepcionado uma turma aí, hein? Óbvio, nunca tive um amigo. Então vou dizer uma coisa, vou te dar um conselho hoje. Dei para meus filhos ontem. Para os meus filhos, e eles sabem disso. Então faça do seu cônjuge, seu companheiro, um amigo de verdade. O cônjuge precisa ser amigo. Rir juntos, brincar, se divertir com a palhaçada um do outro. Não a hora que um faz uma gracinha, o outro fala assim, mas é tonto mesmo. Não. Cônjuge, quando você fala assim, casais, vocês riem juntos? Vocês brincam um com o outro? Sim, está no caminho certo. Está no caminho certo. O casal consegue cultivar isso, rir, brincar um com o outro, se divertir um com o outro. É um relacionamento que se torna muito forte, sólido. Porque o amigo de verdade, quem teve um grande amigo sabe disso. Né? Não importa quem está, se estão vocês dois juntos, está de bom tamanho. Se diverte, fazendo plano, sonho, falando besteira, brincando, andando à toa, né? Porque vocês são amigos. E adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Isso é sério. Porque nós somos do mundo, mas não estamos nele. Nós não compactuamos com muitas das coisas que acontecem no mundo. Não fazemos parte disso. Porque somos amigos de Deus. O nosso padrão é um padrão elevado. Tem coisas que realmente vão nos incomodar, porque nós temos o Espírito dele. Então nós nos tornamos sensíveis àquilo que ele aprova e àquilo que ele desaprova.
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Diga comigo, não imitem o comportamento, o comportamento e os costumes deste mundo. Diga, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Mudança de pensamento, mudança de padrão. Mudança de pensamento, mudança de comportamento. Se você me perguntar onde está o problema, a forma de pensar. Quando há uma mudança na forma de pensar, há uma mudança no comportamento. E há uma mudança no padrão. Por isso que esse é um foco. O Senhor fala, né, não imitem o comportamento e nem os costumes deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que, deixe que Ele não vai invadir nada. A fim de que experimentem, diga comigo, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Para vocês. Nossa, é o que eu disse a semana passada, né? Já parou para pensar que lamentável será, ainda que você seja salvo, o Senhor chegar para você e dizer assim, filho, vem cá. Você sabe que tem os livros nos céus, né? Sabe que nós vamos ser julgados segundo os livros. Ele chegar e dizer assim para você, deixa eu mostrar para você o que eu tinha para vocês. Olha os planos que eu tinha para você. Olha essa coisa estrondosa, gloriosa, poderosa que eu tinha com você. Mas eu não pude. O padrão estava lá embaixo. Você não passou por essa transformação. Nós só vamos entender realmente quem somos, nos conhecermos, quando nós conhecermos a Cristo de verdade. É através dele que nós nos conhecemos. É que o nosso padrão muda. Mentalidade muda. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, diga comigo, imensa provisão da graça, que é o favor de Deus, diga comigo, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Para pensar nessa palavra. Diga comigo, reinarão em vida. Vai governar, vai reinar em vida. Isso é incrível. Reinar em vida. Não é depois de morto, não. É uma vida gloriosa, é uma vida plena. Em todas as áreas. Financeiro, familiar, né? Todas, espiritual, emocional, todas. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus,
foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Livrem-se da sua antiga natureza. Essa é a minha natureza, livra dela. E de seu velho modo de viver. O velho modo de viver te trouxe aonde você está hoje. Se você não está feliz, tem que sair daí. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos, diga comigo, e atitudes. Porque pensou certo, vai agir certo. Pensou errado, vai agir errado. Revistam-se de sua nova natureza para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Coríntios diz assim, só para terminar: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos, diga comigo, comeram do mesmo alimento espiritual, como todos estão comendo do mesmo alimento espiritual. Todos. E beberam da mesma bebida espiritual. Todos estão bebendo da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava. Diga comigo, e essa rocha era Cristo. Semana nós falamos sobre isso. Quando você bate na rocha, sai da rocha vida, flui tudo aquilo que você precisa, o milagre, a transformação, a vida abundante, a prosperidade. Quando você bate na rocha, sai da rocha que é Cristo. Tudo que você precisa nesse deserto para saciar e suprir todas as suas necessidades. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Diga comigo, essas coisas correram como exemplos para nós. Tudo isso está aqui como exemplos, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, com seus olhos fechados. Padrão elevado, padrão de pensamento, padrão de mentalidade, padrão de comportamento. Está aí o segredo para mudar tudo. Elevar a sua vida para um outro nível. Subir para um outro nível. Tudo está em o Espírito dominar o território da alma. O Espírito. Hoje está muito mais fácil para você modelar. O exemplo que eu dei para você dos elefantes, os elefantes não sabiam ser elefantes. E por isso, aquele comportamento destrutivo. Trouxeram os adultos com experiência para que eles se modelassem.
Talvez você não saiba, não aprendeu esse padrão, esse modelo que o faz amigo de Deus, que vai gerar um outro padrão de vida para você, outros resultados. Mas tem modelos para você se modelar. Tem modelos para você se moldar. Tem ali o fruto do Espírito, que faz de você um homem ou uma mulher do mais alto nível. Que todos queiram se relacionar, negociar, ter negócio. Que os filhos queiram imitar, queiram ser como. Tem padrão, tem modelo. E isso é uma decisão que a gente toma. Muitas coisas a gente não entende, mas a gente ora. A gente investe tempo nisso. Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Me ajuda a receber a Tua palavra de forma profunda e revelada. Você ora por isso. Porque você quer uma grande vida. Uma vida vitoriosa. Uma vida bem-sucedida. E Deus tem esse padrão para você. Esse padrão elevado. Que geram resultados completamente diferentes do que está lá fora. O que está lá fora é natural. Nós fomos chamados para viver em um nível sobrenatural. Com resultados acima do natural. Resultado natural todo mundo vive. Qualquer um mais esforçadinho lá fora vai viver. Mas nós fomos chamados para viver resultados acima do natural. Sobrenatural. E isso é glorioso. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. E diga a Deus que você quer ser amigo dele. Diga a Deus que você quer fazer parte desse círculo de intimidade, do círculo íntimo, dos amigos de Deus. Eu não creio que Deus tenha tantos amigos assim, mas que você faça parte desse grupo que realmente se fizeram amigos de Deus, que tem um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Esse grupo que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que produz o fruto. Você não vai ter que fazer força para produzir fruto não, querido. Você não vai ter que fazer força para produzir fruto não, você vai produzir naturalmente. E mais, você é como um rio. Por onde você passa, leva vida. Por onde você passa, tudo produz. Tem vida, tem abundância, tem prosperidade. Você não tem que perguntar para uma mexeriqueira se ela quer ou não quer dar fruto. Ela produz. Ela dá fruto natural. Ela foi criada para aquilo. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Então diga isso a Deus. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero fazer parte desse círculo íntimo. Esse círculo de amizade com Deus. Os amigos de Deus. Eu quero mudar meu padrão de mentalidade, meu padrão de comportamento,
Eu quero subir. Porque tudo depende de você. Tudo depende de você. Se não está feliz aonde está, se não está feliz com o resultado, eleve o padrão. Sai do meio. Sai do meio. Selecione aonde você vai estar. Invista nesse relacionamento com Deus, porque é investimento. Gaste tempo falando com Ele. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Olha aqui para mim. Se torne um apaixonado por Cristo. Quem é apaixonado por Cristo não tem olhos para outra coisa. Quem já se apaixonou sabe do que nós estamos falando. Você só tem olhos para aquela pessoa, porque você está apaixonado por ela. Seja um apaixonado por Cristo, que Ele vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. E quando Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, você também ocupa o primeiro lugar nos planos e prioridades dEle. Porque é um relacionamento. Você dá, você recebe. Então seja um apaixonado. Peça o Espírito Santo que te ajude a se apaixonar por Cristo. E Ele vai ser o centro. Ele vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. E você não vai ter que fazer força para isso. Isso acontece naturalmente. Está entendendo? Quem já se apaixonou sabe disso. É como aquele rapaz, aquela moça que se apaixonou, se apaixonaram. Um ocupa o coração do outro. Você só tem olhos para ele. É isso que precisa acontecer com a gente. É isso que precisa acontecer na vida de muitos, se tornar um apaixonado de verdade por Cristo. Quando você se apaixona por Cristo, essa paixão se transforma naquele amor verdadeiro. Amém? Fala com Deus. E fala com o Espírito Santo. Eu quero ser um apaixonado por Cristo. Espírito Santo, me ajuda a ser um apaixonado por Cristo. Me ajuda. Eu quero ser um apaixonado de verdade pelo meu Senhor. E dele vai fluir vida. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha que vai fluir sobre a tua vida. Vai sair água para você beber e você nunca mais terá sede. Vai sair vida, vai sair prosperidade, vai sair abundância. Vai sair tudo que há de melhor. Vai sair para a tua vida. Ame, seja um apaixonado por Ele. Peça a Ele, coloque o Espírito dEle na sua vida. Que você quer ser dirigido pelo Espírito dEle. Você não quer viver mais uma religião. Você quer viver um relacionamento com Ele. Você vai dizer, eu não vim para cá para viver mais uma religião. Não, não é isso, Senhor. Eu vim para cá para ter um relacionamento com o Senhor. Para ter intimidade com o Senhor. Para ter comunhão, para ser amigo do Senhor de verdade. E você pode ter certeza que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo. Rasga o teu coração e fala. Deus não busca palavras bonitas, Ele busca sinceridade de coração. Ele busca palavras sinceras. Ele não quer saber se seu vocabulário é sofisticado. Não. Não, não é isso. Aproveite esse momento
que esse pode ser um momento definidor para você, extremamente definidor. Entrega tudo, corpo, alma e espírito. Entrega tudo, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aleluia, aleluia. Vai, Espírito Santo, toma corações, toma mentes. Toma, Espírito Santo, toma mentes e corações. Nós entregamos, Senhor. Se o Senhor fala da renovação da mente, peça a Ele uma mente renovada, uma mente transformada, um coração renovado. Peça a Ele. Eu quero um coração, uma mente renovada, Senhor, totalmente renovada. E Ele vai mudar a tua mente, Ele vai mudar teu coração. Ele vai te dar uma mentalidade nova, que vai elevar teu padrão, e vai fazer você sair desse nível e ir para um outro nível, um nível completamente diferente daquele que você está hoje. É você e Ele, é você e Ele. Entrega, 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 entrega. Corpo, alma e espírito, entrega. Tudo. Nós entregamos, Senhor. Eu oro por cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu oro para que o Senhor faça uma grande obra aqui hoje. Muda mentes, muda corações. E que haja uma mudança em atitudes, comportamentos. Uma mudança no padrão. Que nós possamos subir e elevar o nosso padrão hoje, Senhor. Elevar o padrão de mentalidade. Que não sejamos aquele esponja que, dependendo do ambiente aonde estivermos, nós somos totalmente afetados, influenciados. Não, que nós sejamos os influenciadores, que nós afetamos, que nós alteramos, mudamos atmosferas. Faça essa obra, Senhor. Que tenhamos o padrão do reino, a mentalidade do reino, que sejamos amigos do Senhor, que possamos fazer parte desse ciclo íntimo de amizades, de amigos do Senhor. Aqui estamos nós, Senhor. Aleluia. Entrega sem reservas. Entrega sem reservas. Sem reservas. Tudo, tudo. Tudo. Eu oro por todos, Espírito Santo. Que o Senhor mude aqui hoje. Que decisões estejam sendo tomadas aqui hoje. Que mentes e corações sejam totalmente afetados. Que nós possamos sair determinados
a realmente irmos para um outro padrão. Padrão de mentalidade, padrão de comportamento. E mudar o nosso padrão em termos de resultados. Que sejamos realmente, possamos fazer parte desse ciclo de pessoas que são chamados amigos de Deus, íntimos do Senhor, que se relacionam com o Senhor. Que sejamos os influenciadores e não os influenciados. Que isso esteja em cada um. Abençoe, Senhor, cada homem, cada mulher que aqui está. Que a tua unção, que a tua graça e o teu favor seja derramado sobre a vida de cada um deles. Obrigado pela mensagem, obrigado por esse domingo. Completa a obra que só o Senhor pode fazer. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém.